O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, é um direito garantido aos trabalhadores brasileiros que consiste em um depósito mensal realizado pelos empregadores em contas vinculadas aos funcionários, correspondendo a 8% do salário mensal de cada trabalhador. Recentemente, foi aprovada pelo Supremo Tribunal Federal, STF, uma decisão que pode permitir aos trabalhadores que tiveram saldo no FGTS entre os anos de 1999 e 2013 ingressarem com uma ação revisional para questionar a forma como o índice de correção monetária foi aplicado nesse período. Caso seja determinada a correção do saldo do FGTS pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, ou pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial, IPCAE, em vez da taxa referencial, TR, que vem sendo utilizada, os valores a serem pagos aos trabalhadores poderão chegar a 300 bilhões de reais, segundo estimativas. No entanto, é importante ressaltar que essa revisão ainda está em discussão e que a decisão final sobre o tema dependerá do julgamento de ações específicas. Portanto, é necessário aguardar novos desdobramentos e acompanhar a evolução desse assunto. Os valores da revisão do FGTS podem superar os R$10 mil e até mesmo R$100 mil. Sim, é possível que os valores da revisão do FGTS superem os R$10 mil e até mesmo R$100 mil, dependendo do período em que o trabalhador esteve empregado e do valor que foi depositado em sua conta do FGTS ao longo desse período. Isso ocorre porque a correção monetária feita pela TR, taxa referencial, não tem acompanhado adequadamente a variação dos preços no mercado, o que pode ter gerado perdas para as contas do FGTS. A revisão do FGTS busca corrigir essas perdas, aplicando um índice de correção monetária mais justo e adequado para atualizar o saldo das contas dos trabalhadores. Os valores da revisão podem variar de acordo com diversos fatores, como o tempo de trabalho, a remuneração recebida, o valor depositado na conta do FGTS, entre outros. É importante ressaltar que a revisão do FGTS não é automática e que o trabalhador precisa entrar com uma ação judicial para buscar a correção do saldo de sua conta do FGTS. Todo trabalhador que tenha tido contrato de trabalho regido pela CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, e que tenha realizado depósitos no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, entre os anos de 1999 e 2013 tem o direito de buscar a revisão do saldo de sua conta do FGTS. Isso ocorre porque, nesse período, a correção monetária das contas do FGTS foi feita pela TR, taxa referencial, que não acompanhou adequadamente a variação dos preços no mercado, o que pode ter gerado perdas para os trabalhadores. Com isso, muitos trabalhadores têm buscado a revisão do FGTS, a fim de corrigir essas perdas. É importante ressaltar que a revisão do FGTS não é automática e que o trabalhador precisa entrar com uma ação judicial para buscar a correção do saldo de sua conta do FGTS. Além disso, é necessário apresentar documentos que comprovem a existência da conta do FGTS e o período trabalhado. É possível afirmar que a correção feita pela TR nos últimos anos tem sido insuficiente para repor as perdas inflacionárias, o que significa que, em termos reais, o saldo das contas do FGTS tem diminuído ao longo do tempo. Para se ter uma ideia, nos últimos 20 anos, o IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é uma das medidas mais utilizadas para medir a inflação no país, acumulou uma alta de mais de 308%. Enquanto a correção feita pela TR no mesmo período foi de cerca de 123%. Isso significa que, em termos reais, o saldo das contas do FGTS perdeu poder de compra ao longo dos anos. É importante ressaltar que essa perda não é culpa do trabalhador, mas sim de uma política de correção monetária que não tem acompanhado adequadamente a variação dos preços no mercado. Há diversas ações judiciais em andamento buscando a revisão da correção do FGTS, o que pode resultar em valores adicionais para as contas dos trabalhadores. Sim, o saldo do INSS e o saldo do FGTS são duas coisas diferentes. O saldo do INSS refere-se às contribuições previdenciárias realizadas pelo trabalhador para garantir sua aposentadoria e outros benefícios previstos em lei, como auxílio-doença e salário-maternidade.
Essas contribuições são descontadas diretamente do salário do trabalhador e repassadas pelo empregador ao INSS. Já o saldo do FGTS refere-se ao valor acumulado na conta vinculada do trabalhador, correspondente a 8% do salário mensal depositado pelo empregador. Esse dinheiro pode ser sacado em situações específicas, como demissão sem justa causa, aposentadoria, compra de imóvel próprio, entre outras. Embora sejam dois valores distintos, tanto o saldo do INSS quanto o saldo do FGTS são importantes para o trabalhador, uma vez que garantem sua segurança financeira em diferentes momentos da vida, seja durante a carreira profissional ou na aposentadoria. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, é um direito garantido aos trabalhadores brasileiros que consiste em um depósito mensal realizado pelos empregadores em contas vinculadas aos funcionários, correspondendo a 8% do salário mensal de cada trabalhador. Recentemente, foi aprovada pelo Supremo Tribunal Federal, STF, uma decisão que pode permitir aos trabalhadores que tiveram saldo no FGTS entre os anos de 1999 e 2013 ingressarem com uma ação revisional para questionar a forma como o índice de correção monetária foi aplicado nesse período. Caso seja determinada a correção do saldo do FGTS pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, ou pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial, IPCAE, em vez da taxa referencial, TR, que vem sendo utilizada, os valores a serem pagos aos trabalhadores poderão chegar a 300 bilhões de reais, segundo estimativas. No entanto, é importante ressaltar que essa revisão ainda está em discussão e que a decisão final sobre o tema dependerá do julgamento de ações específicas. Procure um advogado previdenciário, para dar entrada no seu processo de revisão da vida toda. Lute pelos seus direitos. Se inscrever no canal INSS Notícias 1 Minuto. Ajude-me a te ajudar. A te manter informado. Obrigado.